Bom dia, boa tarde para quem assiste meu canal. Eu queria começar esse vídeo falando as mesmas palavras, ou melhor, seria bom se eu conseguisse passar tudo que o Marlon, atleta do Cruzeiro, disse após a derrota para o Red Bull Bragantino. Porque eu acho que o que ele fala serve exatamente para o jogo de ontem de São Paulo e Palmeiras. Uma das maiores vergonhas que eu já vi. É a primeira vez que eu tô vendo um lance, o lance do pênalti, repercutir de uma forma que o técnico do Flamengo fala sobre, o Emerson Royal do Flamengo comenta, diretores comentam, todo mundo da mídia dizendo que foi pênalti. Apenas uma pessoa falou que não foi, Abel Ferreira. Que né, quando é contra o Palmeiras, ele aparece, ele fala. E na hora que o Palmeiras é beneficiado, que era para ele se mostrar um treinador diferente, ele vai lá e diz que não viu direito, que não tinha disputa da bola, tenta se esvair ali de alguma forma. Eu acho que foi ridículo o que aconteceu ontem. Ridículo, ridículo. E o torcedor, ele tem total direito de pensar o que ele quiser. Porque o São Paulo várias vezes vem sendo prejudicado contra o Palmeiras. Eu posso lembrar aqui algumas se vocês quiserem. Ontem, pênalti, expulsão não dada. Ainda tem um lance do primeiro gol do Palmeiras que foi uma falta no Tapia, mas aí eu não discuto. É interpretativo. Mas o pênalti e a expulsão são claros. A gente volta no Paulistão desse ano. O pênalti que o marcaram em cima do Vitor Roque, que o Arboleda não encosta nele. Que a Federação Paulista admite erro de arbitragem novamente, porque todo jogo é isso. Admite erro de arbitragem. Vou voltar um pouco antes, bem lá atrás, 2022. Um gol do Miranda. Um gol do Miranda não. Um gol contra do jogador do Palmeiras, que eles dão impedimento do Miranda, que não participa do lance, não interfere no goleiro. Era um jogo que o São Paulo venceria por 1-0 dentro de casa. E aí, contra o Palmeiras. Tô pegando só choque rei aqui pra todo mundo entender. Vamos um pouco mais pra frente, Copa do Brasil de 23, que o São Paulo se classifica pra cima do Palmeiras. O São Paulo vence o jogo lá 2-1, mas quando o jogo tá 1-1, o São Paulo tem uma falta, o Caleri faz um gol de cabeça e eles anulam o gol por uma falta do Diego Costa no zagueiro do Palmeiras, que o Diego Costa não encosta no jogador. O Diego Costa não encosta. Ele coloca as mãos assim normal, não faz força, não puxa o atleta e ele dá falta. Outro gol do São Paulo no lado. Aí vem palmeirense nos comentários falar: ah, mas em 2022 o São Paulo teve um lance irregular. Ok, justo, teve um lance irregular. Mas olha o tantos que eu citei, eu tenho outros para citar. Campeonato Paulista. Aquele, não sei, não lembro se foi Paulista ou Brasileiro. Aquele jogo que o Rafael sai de soco e comete um pênalti. Que é discutível, mas deram o pênalti. O São Paulo vencia por 1-0 esse jogo. O Palmeiras empata com o pênalti do Rafael Veiga. E no final do jogo tem um pênalti no Luciano. O jogador do Palmeiras acerta a panturrilha do Luciano dentro da área, faz a perna dele dobrar, o Luciano cai e o VAR nem chama. E o pênalti não é marcado. Tem mais um lance, acho que foi no Paulista. Não lembro se foi nesse jogo do 1-1 também. Porque teve outro 1-1 no Paulista com o gol do Alisson ali. O Richard Rios dá uma entrada criminosa no Pablo Maia. Criminosa no Pablo Maia. E não é marcado. Isso eu tô só citando contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Se a gente for citar, o Palmeiras teve um pênalti contra o Sport, né? Que fez o Palmeiras vencer um jogo que não foi nada no Rafael Veiga. Teve aquele pênalti contra o Vitória, quando o Palmeiras perdia por 2-0, que também não foi nada. O que a gente pode falar? É uma corrupção a favor do Palmeiras? Isso, eu não tô dizendo isso, eu quero acreditar que não. Porque eu quero presumir a inocência aqui que os árbitros são apenas ruins e que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas fica difícil. Quanto a maioria dos lances estão favorecendo a eles. Voltando ao jogo de ontem. Eu acho que fica muito manchada você comentar qualquer coisa sobre o jogo depois do erro de arbitragem. Então, eu vou levantar aqui apenas alguns pontos de melhor. Acho que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Acho que o Marcos Antônio é essencial. Ele é o melhor jogador do São Paulo, é o Marcos Antônio. E eu tenho que vir aqui elogiar o Marcos Antônio, mesmo que o São Paulo tenha perdido o jogo, do jeito que foi, mas o Marcos Antônio jogou muita bola. O Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo. O São Paulo precisa montar um time em torno do Marcos Antônio.
O Marcos Antônio, depois que ele e o Bobadilha saíram, o São Paulo piorou ontem. E o Marcos Antônio saiu porque pediu pra sair. Tava claro, ele tomou a entrada criminosa do Andrés Pereira, né? Já estava voltando de lesão, acho que o Crespo fez certo em tirar no segundo tempo o Marcos Antônio. Que ele não jogou contra o Fortaleza, ele se empolgou para jogar esse jogo. Jogou muito bem, deu passe pro gol do Luciano. O primeiro tempo do São Paulo todo foi muito bom e o Palmeiras não conseguiu se achar. Segundo tempo, o Palmeiras melhorou, o Abel mexeu muito bem, mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, espelhou o São Paulo, o Maurício entrou muito bem. Não quero tirar méritos da vitória do Palmeiras, mas ela é uma vitória que ela passa a partir do momento que o São Paulo tem um pênalti e uma expulsão sonegada. A partir desse momento, você percebe que os próprios jogadores do São Paulo ficam irritados com a não marcação. Eu acho que faltou um pouco de psicológico, perdeu um pouco a cabeça. E os jogadores do Palmeiras cresceram. Depois do gol do Vitor Roque ali, tava evidente que o Palmeiras ia fazer o segundo gol. E que se fizesse o segundo gol ia virar. Então assim, eu acho que a confiança do Palmeiras e a melhora no segundo tempo passa pelo Abel sim, passa pelos jogadores que entraram, mas também passa pelos erros de arbitragem. Os erros de arbitragem deram confiança ao Palmeiras. Porque, imagina, tá 2-0 pro São Paulo, tem o pênalti ali do Tapia. Provavelmente o Luciano ia bater. Se o Luciano faz o gol, 3-0 no começo do segundo tempo. Seria o mesmo jogo? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu acho que não tem um torcedor que falaria, não, o Palmeiras ia empatar, ia fazer 3-3. Cara, não. Outra. E se faz o gol e tem a expulsão depois? O Palmeiras ia se fechar. Não ia ter o que fazer. Se o Luciano perde o pênalti, vamos imaginar, já que a gente tá no campo da suposição, se ele perde o pênalti, mas tem a expulsão depois, 2-0 pro São Paulo, com um jogador a mais. A gente sabe que no futebol de hoje, um jogador a mais ou a menos faz muita diferença. O que me deixa irritado é que no jogo passado contra o Fortaleza, o Rigoni foi expulso por um lance igual a esse. E eu não. O Rigoni foi bem expulso. Mas se o Rigoni foi expulso, esse do Andrés tinha que ter sido expulso também. Então é uma falta de critério absurda. Se você pega o jogo que o Ramon Abate Abel apitou, Flamengo e Cruzeiro, tem uma falta que o Alexandre escorrega e acerta o jogador do Cruzeiro e ele deu falta. Não deu amarelo porque foi escorregão, correto? O lance do pênalti é a mesma coisa, e é o mesmo árbitro, e são critérios diferentes. O árbitro vira pro Luciano e fala que foi sem querer, mas sem querer também é falta. Então assim, eu não vou comentar sobre o jogo, sobre a atuação, porque a arbitragem rouba tudo isso, entendeu? Rouba todo o holofote, mancha um clássico que estava sendo um jogo muito bom, jogo muito legal de assistir. O primeiro tempo foi muito bom de assistir. O Palmeiras teve chance, o São Paulo fez 2 gols. Na época eu sou São Paulino e o São Paulo tava ganhando, o que eu vou falar, nosso primeiro tempo foi top. Foi porque tava um jogo bom. E o começo do segundo tempo também. Mas a partir do momento que você só nega o pênalti pro São Paulo e não expulsa o jogador, não tem o que fazer. Entendeu? O Palmeiras reclama da expulsão do Bobadilha, que tinha um segundo amarelo. Eu acho que poderia ter dado, tá? Vou ser justo aqui, acho que poderia ter sido expulso o Bobadilha. Só que eu acho que é um lance muito mais interpretativo, porque é segundo amarelo. Então eu acho que ali o árbitro ele tem um campo maior de interpretação, que ele poderia tanto ter dado o segundo amarelo, quanto não ter dado. Ele não deu, porque era começo do segundo tempo, não sei. Só que um pouco depois, o lance do pênalti e da expulsão não serem nem recomendados à revisão pelo VAR, é pior ainda. Tipo assim, não tem discussão. Não cabe interpretação no lance do pênalti. Não existe, gente. Não existe isso. Então, assim, eu acho que foi horrível a arbitragem. E sabe o que é o pior? Não vai mudar nada. Porque a CBF já admitiu os erros de arbitragem, não sei o que. O árbitro foi afastado. Mas ele daqui 3 meses, 4 meses já tá apitando o jogo do Palmeiras de novo. Então, é isso. E é o mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, que no jogo Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras tem um pênalti Mandrake. E ele é afastado. Mas ele já voltou. Isso faz menos de um ano. Então fica assim, fica aí a reflexão, né, pra gente da arbitragem. Acho que o São Paulo foi muito prejudicado, é um jogo que poderia dar uma vitória muito importante pro São Paulo, para ter uma sequência, encostar no G6, agora fica muito complicado, vai ter data FIFA, né? Mas era um clássico para vencer, e mesmo se
Se ele marca o pênalti, o São Paulo erra o pênalti, e depois o Palmeiras empata o jogo, beleza, mas você atrapalhou o jogo, entendeu? Você manchou um clássico que tava muito da hora. Era um choque rei muito bom, muito disputado. Isso eu só citei esses lances, porque ainda tem um pisão do Gustavo Gomes no primeiro tempo, no Tapia. E também na hora do gol, do segundo gol do São Paulo, o Enzo Dias faz o cruzamento pro Tapia fazer o gol, o Enzo Dias sofre uma entrada que eu achei muito forte. Sinceramente, muito forte. Então, assim, eu não. Eu queria pelo menos ter olhado, porque não mostrou, não consegui ver direito. Mas são entradas assim que. Então, é isso. Obrigado por todo mundo que ficou aí que assistiu. E comenta aí o que você acha. Tamo junto, é nóis. Vamos São Paulo. Por uma arbitragem mais justa, né?